Olá, irmãos. Bom dia. Marcos capítulo 5 e o versículo 36 diz assim: Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Por que nós temos medo? O medo faz parte da natureza humana e também no mundo animal. Muitos animais eles atacam simplesmente porque eles têm medo de serem atacados. Por isso que você já deve ter ouvido falar que um animal ataca quando tem fome ou quando se sente ameaçado. Então, antes que seja atacado, ele ataca. Mas a pergunta é: por que este medo? O medo, a própria Bíblia deixa claro, depois do pecado, ele veio por causa da maldade. A maldade entrou no mundo. Nós vemos maldade até mesmo, como eu disse agora, no mundo animal. Tem um grupo de cetáceos, que são os golfinhos, que são de uma bondade muito grande. Seres benevolentes, que praticamente se comunicam com os seres humanos. Os botos também chegam a ajudar pescadores. Mas existe um grupo de cetáceos que são conhecidos como as orcas, também chamadas de baleias assassinas, que elas chegam a matar alguns animais por prazer, por diversão. Em alguns casos, antes mesmo de consumir a sua vítima, elas brincam com o animal. E já foi relatado alguns casos até de que elas atacaram embarcações. É possível que até no reino animal exista esse tipo de comportamento? Claro, como eu acabei de dizer, já é até documentado. E isso porque a maldade entrou no mundo. Então, respondendo a nossa pergunta hoje, nós temos medo por causa da maldade. Mas é claro, também existe o medo da punição. Como todos somos maus, naturalmente maus, nós sabemos que podem nos fazer o mal. Por isso temos medo. Como eu disse também, o medo da punição por fazer o mal. E assim por diante. Mas existe um medo que normalmente acontece pela simples razão de nós desviarmos o olhar de Jesus. Eu vou direto ao ponto, é simples assim, porque apesar de termos a natureza má, a natureza pecaminosa, a própria Bíblia fala que a nossa natureza, a carne, ela briga contra o Espírito, ela luta, ela milita. E o Espírito, obviamente, é o Espírito de Deus. Jesus disse: o Espírito Santo está pronto, mas a carne é fraca. Logo, existe essa guerra constante. Então, conhecendo a Deus, conhecendo a vontade dele, como muitos de nós conhecem, mesmo assim,
nós temos vontade de olhar ao redor, de ouvir outras vozes, de seguir outros conselhos, de fazer o que os outros fazem. Muitas vezes, nós até mesmo ouvimos a nossa própria opinião. E veja, é importante ter autoestima. Deus nos incentiva a isso. Deus incentiva o amor próprio. É importante acreditar na nossa capacidade, porque Deus nos deu e Deus também nos capacita. Mas quando você começa a ouvir a si mesmo e ouvir os outros, é possível que em algum momento você não dê a devida atenção, ou é possível que você não ouça, não respeite a voz de Deus. E quando isso acontece, na maioria das vezes, o medo nos ataca. Você liga a televisão e é isso que o jornal coloca em você muitas vezes. Ainda mais nesse período de pandemia que nós vivemos, medo. Você ouve a história de alguns amigos, de alguns colegas, e muitas vezes o que eles colocam em você também é medo. Você ouve parentes, pessoas próximas, e as histórias que eles te contam, e a forma como alguns viveram, e até mesmo infelizmente perderam a vida, colocam em você medo. É por isso que muitas vezes pessoas, até mesmo em lugares pequenos do interior, entram em depressão, síndrome do pânico e tristezas múltiplas, porque escutam os outros. Nós deveríamos gastar mais tempo ouvindo a voz de Deus. Não estou dizendo que você não deva escutar o que uma pessoa está falando, mas ouvir, ou seja, atender, acreditar. Você deve acreditar na palavra de Deus. Você não deve nem acreditar no que eu estou falando, você deve acreditar na palavra de Deus. Você deve buscar ali o auxílio, a ajuda, porque Deus colocou ali tudo o que você precisa. Na Bíblia, você já sabe, eu já falei várias vezes aqui, existe mais de 365 vezes a frase, não tenha medo. E no texto que nós lemos hoje aparece justamente isso. Jairo, chefe da sinagoga, recebe a notícia de que sua única filha está morta. O que você faria? Você que tem filho. Não precisa ser a única filha, mas um filho, por exemplo. O desespero, a angústia, a revolta, o inconformismo. Não precisa ser seu filho, pode ser o término de um relacionamento, pode ser a perda do emprego, ou talvez você nem ser contratado, não ter passado num concurso, a falta de consideração, a falta de respeito de alguém. E Marcos aqui escreve, João Marcos, Jesus não deu crédito ao que eles disseram. Não dê crédito ao que os outros estão dizendo sobre você. Não dê crédito sobre o que as circunstâncias estão dizendo. Pode parecer para você que quando você olha para a sua vida hoje, tudo foi em vão. Ou nada vai para frente, nada melhora. Não dê crédito a isso. Siga hoje o conselho de Jesus, que ele disse para Jairo: apenas, somente creia. Ontem nós falamos que aquele homem que não podia crer, ele disse: Senhor, me ajuda na minha falta de fé.
E Jesus vai ajudar você. E o medo vai te abandonar, porque quem acredita não tem medo. Quem acredita, quem tem fé de verdade, pisa no mar e o mar se abre. Não com as suas forças, mas com a força de Deus. Quem crê, segura na mão poderosa de Jesus e continua. Eu penso que talvez naquele momento Jesus olhou para Jairo, abraçou ele, ou talvez pegou ele pelo braço e disse: agora não é momento de chorar. Confie em mim. E o que foi que aquele homem viu? Ele viu a filha dele viva. Deixa Deus ressuscitar os seus sonhos. Deixa Deus ressuscitar a sua vontade, a sua felicidade. Deixa, porque Ele tem poder. Deixa Deus tirar o medo. Em nome de Jesus. Amém? Um bom dia para você. Ou uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus te abençoe.